Bem-vindo ao programa Brasil Seguro. Eu sou Alberto Pfeiffer, seu anfitrião, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência, o DSI, da Escola de Segurança Multidimensional, Instituto de Relações Internacionais, da Universidade de São Paulo, em cooperação com o Instituto de Estudos Avançados da USP. O programa Brasil Seguro é uma iniciativa do DSI e da USP com a IPTV, o seu canal 579 banda KU, 23 na nova Parabolic Sky, também no Instagram, TikTok, YouTube, pelo www.iptv.com.br, @IPTV Oficial. A IPTV está disponível para mais de 17 milhões de domicílios de todo o Brasil, alcançando aproximadamente 55 milhões de pessoas, dentre elas você e a sua família. Brasil Seguro é um programa dedicado aos temas da segurança, no sentido amplo, sua segurança pessoal, sua segurança da comunidade, do seu negócio, das suas finanças, enfim, todos os planos, todas as possibilidades de que você perceba segurança, se sinta seguro num mundo de transformação digital, de cada vez mais tecnologia. E é por isso que nesta semana nós trouxemos a doutora, possível, provável, futura doutora pela Universidade de São Paulo, Andréa Mota, especialista em gestão tecnológica e com foco em inteligência artificial e transformação digital. A Andréa, hoje em dia, é consultora do Tony Blair Institute, é professora de inteligência artificial na Universidade Federal de Alagoas, está concluindo seu doutorado no Instituto de Relações Internacionais da USP e tem uma larga trajetória em política, em gestão da ciência, da tecnologia, da inovação, com forte conexão com entidades públicas e privadas. Andréa, muito obrigado pela tua presença no Brasil Seguro. Prazer é todo meu, muito obrigada. Muito bem, Andréa. A nossa conversa hoje vai para essa temática da segurança das políticas tecnológicas, científicas de inovação. Um fator fundamental para o desenvolvimento de um país, em especial um país com as dimensões, com a diversidade e com a vocação de atuação internacional que tem o Brasil. Eu gostaria de começar a conversa entendendo um pouco mais da tua trajetória, desde quando você optou por ir para uma carreira universitária, fazer um curso de graduação, como que você derivou, como você migrou para essa temática da política, da gestão tecnológica, científica e da inovação. Legal, professor. Eu começo em relações internacionais, então não tinha nada a ver com tecnologia no início, né? Em 2001 eu começo a graduação de relações internacionais e durante toda essa trajetória até aqui, venho trabalhando com cooperação internacional. Mas ao longo da minha trajetória, também durante a minha trajetória acadêmica, eu percebi que a tecnologia ela não é mais um complemento, né, não é um instrumento das relações internacionais, ele é centro, né? A tecnologia é centro hoje das discussões de poder, das discussões econômicas, da competitividade do país, então a tecnologia está no centro de todas as discussões. E aí acabou, né, calhando de eu ir para trabalhar numa secretaria de ciência e tecnologia. Logo como que você assessora, se formou? Um pouco depois você da minha formatura. Onde? Na PUC Minas, em Minas Gerais, e aí eu entrei no governo de Minas e comecei a trabalhar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia dentro da assessoria internacional, né? E ali estavam se desenvolvendo programas para ajudar o ecossistema de inovação de Minas Gerais para se transformar, né, a economia mineira de uma economia mais tradicional, mineradora, agropecuária, né, para uma transição para a inovação. E aí o governo estava estimulando esse ecossistema para se desenvolver, para ter mais links entre os sistemas de inovação brasileiros e internacionais, né? E criou-se um programa de aceleração de startups que chamava CID, que é um programa existente até hoje, né? Um programa que começou em 2013. CID quer dizer o quê? Startups and Ecosystem Development. Então, eles começaram... SEED. Isso. Então, em inglês se fala seed, que quer dizer semente. Exato. Então, é um ecossistema de empresas novas, startups,
de desenvolvimento delas. Exatamente. Isso foi criado pelo governo do estado de Minas, no âmbito da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, e já era de inovação também? Era Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Então, era uma grande secretaria. É interessante isso, porque o termo inovação ainda não fazia parte desta nomenclatura pública, né? Exato. Ele vai entrar e permear toda a definição e implementação de políticas mais recentemente. Quer dizer, você participa do momento seminal, do momento em que começa a haver esse foco e essa dotação de verbas, de recursos, de pessoal, para o desenvolvimento desses sistemas de ciência e tecnologia. Você mencionou bem, e ensino superior, porque a vocação anterior era só ciência e tecnologia e universidade, basicamente, né? E aí, quando a gente faz essa conversão para o olhar do setor privado e percebe que é essencial desenvolver instrumentos de competitividade, de diferenciação, é que entra a ideia da inovação. Desculpa ter entrado um pouco nessa digressão, mas é interessante porque é um processo muito recente. Muito recente. Você entrou na universidade em 2001, você deve ter se formado em 2005, 2006. E aí entra no serviço público estadual. Isso é interessante também para o nosso telespectador, porque até mais ou menos os anos 90, toda a ideia da inserção internacional, das relações internacionais, era uma ideia diplomática, uma ideia do governo federal, do Ministério das Relações Exteriores, atuando no meio externo. Os estados não tinham isso, os municípios não tinham isso. As empresas nacionais eram voltadas para o mercado doméstico. E aí é nos anos 2000 que alguns estados começam a desenvolver o que a gente chama de uma política externa subfederativa, né? Uma diplomacia dos entes subfederais, né? E os estados começam a atuar. E aí você se engaja nesse processo muito interessante, que daí permanece até hoje esse projeto CEED, então. Exato. Antes disso, né, só para não dar esse salto muito grande, eu passei um tempo nos Estados Unidos. Então, fui fazer minha pós-graduação e acabei indo fazer na Berkeley University, que é a UC Berkeley, né? Ah, Universidade da Califórnia, Universidade Berkeley. da Califórnia. E lá muito próximo ao Vale do Silício. Você fez o que lá? Nessa época, eu fiz negócios internacionais, que era uma área também complementar às relações internacionais. Tipo MBA, assim? Isso. Eu estudei lá, por isso que eu estou falando. Ah, que maravilha. Eu fiz meu doutorado na University of California, Berkeley. Então somos Bears. Exatamente. Golden Bears, que é o símbolo da universidade. E é um lugar muito bonito e fica justamente na região de São Francisco, chamada nos Estados Unidos de Bay Area, né? A área da Baía de São Francisco, que é uma área que parece a Baía da Guanabara, digamos, que tem uma cidade muito importante, que é São Francisco, famosa, turística, é como se fosse o Rio de Janeiro, e do outro lado da Bahia está o que estaria Niterói, mas está ali Berkeley, está ali Oakland, né? Exato. Que é uma ponta da Bahia. Mais para o sul da Bahia está um outro polo, também de tecnologia, que poderia dizer centrado na Universidade de Stanford, né? Região de Palo Alto. E no outro lado da Bahia, mais para o sul, tem todo também um ecossistema. San José é a principal cidade. Então, é uma região de enorme desenvolvimento tecnológico, onde as grandes startups e depois as grandes corporações ligadas à tecnologia, à computação, à informação, se desenvolveram. Exatamente. E essa proximidade também calhou numa época, porque eu fui para lá em 2007, que foi o lançamento do primeiro iPhone. Então, ali começaram a se desenvolver empresas que começaram a criar aplicativos para esse novo mundo, né, do fone, do smartphone. Do smartphone, né? Que até ali a gente só tinha o celular normal, né? Nokias, e falava, Blackberries, né? mandava mensagem de texto e só, né? Exato. Basicamente. Quando se lança o iPhone, a gente vê um boom de pequenas empresas, e aí esse nome startup começa a ser mais difundido ali nesse momento, né? Era muito interessante porque eu faço até uma analogia a bandas de rock, porque o pessoal usava camisas, né, do seu aplicativo e também nomeavam as suas empresas com esses nomes e iam para a rua para fazer o marketing desses aplicativos com essas camisetas. Então era uma coisa de desenvolver na sua própria garagem, né, uma ideia de startup, que é uma ideia de uma empresa nascente, que é com poucas pessoas, né, validando um negócio, mas com um custo reduzido, com o número de pessoas reduzido, com investimento reduzido, e isso tudo começou a fazer um boom
no Vale do Silício, e que acabou também abarcando ali onde eu estava, né? E isso me encantou muito. Quando eu volto para o Brasil, depois disso eu ainda faço um mestrado nos Estados Unidos, mas vou para Washington, e aí eu faço na Georgetown University, faço meu mestrado em governo e estudos latino-americanos. Onde então, eu estudei disso, também. Aliás, eu fui olha só, pesquisador professor. visitante do Center for Latin American Studies da Center for Georgetown Latin University, American né? Studies, exatamente. E aí, depois disso, eu volto para o Brasil, então, com essas duas provocações na cabeça, né? Como desenvolver um ecossistema de inovação e, ao mesmo tempo, trazer isso para as políticas públicas, né? Porque eu trabalhei muito isso durante os meus estudos, então eu volto para o Brasil e trabalho no governo de Minas, nesse momento também que Minas também começa a desenvolver essa transição. André, essa tua trajetória inicial é muito interessante. Você vai fazer faculdade, eu não sei se você era de Belo Horizonte Sim. ou do próprio estado de Minas. A PUC é uma faculdade paga, né? É uma Isso. faculdade, digamos assim, confessional, né? Pertence ao clero, né? A Igreja Católica tem a sua gestão principal, mas ela, enfim, tem toda a sua gestão para se sustentar, quer dizer, ela cobra mensalidades. Depois você vai para o exterior fazer pós-graduação e mestrado, e você se financia ou alguém te financia? Porque o nosso espectador tem interesse em saber quais são os caminhos. Como é que foi isso? Isso é muito interessante, professor, porque eu também achava que era muito difícil, que, né, conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos era muito difícil, mas sempre fui muito cara de pau, então eu fui atrás dos próprios cursos e entender as fontes de financiamento. Acabei recebendo uma bolsa da própria Universidade de Georgetown. Então, eu fiz esse curso com a bolsa da universidade mesmo. Então, você fez o mestrado, com uma bolsa da universidade. E a tua experiência em Berkeley? A minha experiência em Berkeley foi mais uma ajuda familiar mesmo. Tá. Porque era um sonho meu de ir para a Califórnia e fazer isso desde muito tempo. E quando eu entro na faculdade, né, em 2001, a gente tem o 11 de setembro, tudo muda, então fica muito mais difícil de eu fazer um intercâmbio. Mas depois que eu termino a faculdade, isso foi mais possível. Que bacana, parabéns. Sim. E acho que fica esse exemplo, né? Essa possibilidade, ela está aberta. As pessoas têm que procurar. Hoje mais fácil, porque pela internet, com o smartphone, a gente consegue ter mais acesso à informação e ter comunicação mais pronta, né? Mas há muitos esquemas de financiamento disponíveis, né, para estudantes talentosos. Hoje tem muito mais. Na minha época, era muito mais difícil, como você disse, encontrar essas fontes e também tinham menos oportunidades, né? Hoje a gente tem instituições brasileiras, como o Instituto Lehman, né, que Sim. financiam esses Fundação Estudar. Fundação Estudar, tem a própria organização... Que é ligado ao Lehman, né? A Fundação Exato. Lehman, né? A Organização dos Estados Americanos tem bolsas também, inclusive para mestrado. Então, é importante cavar as oportunidades que elas estão aí. É isso. E com isso, muitas pessoas podem realizar esse sonho, essa aspiração de uma experiência internacional, mas com embasamento, né? Com algo concreto do ponto de vista do estudo e do ponto de vista do financiamento. Vamos voltar nesses temas no próximo bloco do Brasil Seguro. Até já. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Olá, bem-vindos de volta ao Brasil Seguro desta semana. E antes da gente retomar a conversa com a convidada, eu quero lembrar vocês do Mega Surf. É um plano de internet que cabe no seu bolso. Você vai navegar mais, com mais qualidade, por mais tempo. Dá uma olhada no Mega Surf, que você pode acessar pelo www.megasurfcelular.com.br. Olha lá que você vai gostar. Além disso, você vai fazer parte da comunidade Mega Surf, assinando o clube de descontos, o Surf Club, que também tem uma série de vantagens para você. Não perca tempo, entre no site, entre na ferramenta do Mega Surf, assine, mais internet, mais benefícios para você. Andréia, diga uma coisa, depois que você volta, você fez essa tua trajetória no exterior, não é? 2 cursos de pós-graduação, um lato sensu, um stricto sensu, quer dizer, um mais uma profissionalização, outro com uma característica mais acadêmica. Aí você volta para Minas Gerais e se engaja na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ou Educação Superior.
e aí sim você começa a utilizar aquele teu conhecimento. Como é que foi essa reabsorção para a realidade brasileira e a tua introdução no serviço público estadual? É muito legal porque nesse momento no governo existia uma intencionalidade do próprio governo, né, de criar o mecanismo para que as startups se desenvolvessem em Minas Gerais e para atrair startups de fora também. Isso tinha conexão com o setor privado? As federações empresariais participavam? Como é que... Nesse momento ainda não, Tá. mas existia uma intencionalidade, porque além do CID, o governo de Minas tinha também programas que traziam muito esse conceito de tríplice hélice, que a gente chama, né, na ciência e tecnologia. Então, é aquela junção de governo, o setor privado, né, e a academia, né, e o ensino superior, e a pesquisa, a ciência, né. Então, o governo de Minas já tinha e tem, né, no estado de Minas, universidades que são muito, muito boas, né, muito bem conceituadas, pesquisas sendo desenvolvidas em diversas áreas, já tinha um setor privado, porém bastante tradicional, ainda muito resistente à inovação, né, e principalmente inovação e compras de inovação de empresas pequenas como startups, e a gente tinha um mercado muito fechado em si mesmo. Então a gente tinha Minas Gerais, né, que é exportadora de mineração e agronegócios, mas não é exportadora de tecnologia, muito compradora de tecnologia, e aí a ideia era trazer Minas Gerais para esse lugar de exportadora, mas também de atração de empreendedores de fora. Então o CID ele abre vagas, né, para startups de fora do país. E começou-se a desenvolver essa chamada internacional para que empreendedores ficassem em Minas Gerais por um tempo, era mais ou menos uns 6 meses que eles ficavam, né, baseados em Minas Gerais, testando suas inovações, validando o mercado, que é um mercado gigantesco para qualquer startup mundial, né? Você entrar no mercado latino-americano através do Brasil, você tem uma possibilidade enorme aqui, e recebendo incentivo, inclusive financeiro, do governo de Minas. E isso foi uma coisa muito excepcional à época, porque realmente não existia outro programa no Brasil que fazia isso. Depois veio o Startup Brasil, que era nacional e que também tinha esse mesmo modelo, mas essa ideia de começar a promover o Brasil e começar a promover Minas Gerais como um polo inovador começou ali no CID em 2013. E a inspiração sai de quem? Quer dizer, isso uma liderança precisa dizer, eu quero fazer esse programa. É o secretário, é o governador, ou é um conjunto de lideranças? De onde surgiu essa sensibilização e essa implementação? Essa experiência de Minas é brilhante, porque eles conseguiram trazer insights de empreendedores já de Minas. A gente tem hoje, a gente conhece os polos, os ecossistemas de inovação do Brasil se chamam de valleys, assim, inspirado no Vale do Silício, né, que é o Silicon Valley em inglês, e o Brasil também trouxe essa ideia para os valleys serem os hubs, né, os centros de inovação do Brasil. O primeiro valley do Brasil é o São Pedro Valley, em Belo Horizonte. Era onde as primeiras startups começaram a desenvolver grupos que se integravam e se comunicavam para ajudar, para serem parceiros uns dos outros, para trabalhar juntos, trocar experiências, né, parcerias, enfim. E aí, esse São Pedro Valley, junto com o governo de Minas, começaram a trocar também informações. Mas São Pedro Valley era uma iniciativa privada? Dos próprios empreendedores. Dos primeiros empreendedores. Dos primeiros empreendedores. Tá. Isso é o que? Uma região de Belo Horizonte? Padaria, tá. Assim, era num café, né, tomando o seu São café Pedro com pão de queijo. o nome da padaria ou da coisa? É o bairro, tá. é o bairro que a maioria dessas startups Tá. se desenvolviam. E aí eles começaram a trabalhar junto com o governo de Minas e falar, olha, eu fui para uma experiência no Chile, que chamava Startup Chile, que foi a inspiração, então, para o CID e para o Startup Brasil. Esse modelo que o Chile desenvolveu, o Chile como nação, né? Então é um programa federal lá no CID, no Chile, que eles desenvolveram exatamente para atrair startups do mundo, para irem para o Chile, ajudar nessa
que eles chamam de polinização cruzada, ou seja, startups de fora que estão desenvolvendo, né, capacidades, talentos lá fora, trazem esse conhecimento para Santiago, né, onde fica o Startup Chile, que funciona até hoje, e ali se cresce tanto as redes parceiras dessas startups no Chile e ali pela América Latina, mas também o próprio chileno, né, o ecossistema chileno começa a ter conexões internacionais diversas. Então, isso também promove, né, como país, promove um país a ser um país também conhecido como sendo inovador, aberto, né, e isso também inspirou o Brasil a ter um programa parecido, que foi o Startup Brasil, que foi desenvolvido aí nessa época também, 2013, 2014, foi o primeiro cohort, né, a primeira turma. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que vale muito a pena a gente entender o Chile, o papel do Chile. Quer dizer, o Chile, dentre os países latino-americanos, talvez fosse um dos que tinham, até os anos 60, começo dos 70, uma economia mais fechada em si mesmo. Um país relativamente, ou talvez bastante isolado do mundo e do restante da América Latina, né? Um país com uma geografia muito peculiar no sul do Pacífico, com a Cordilheira dos Andes representando uma barreira natural, com o deserto de Atacama, igualmente representando uma barreira natural, quer dizer, um país sem muitas conexões com o resto da América Latina e com o mundo, cuja economia estava centrada na exploração mineral, né? Uma economia típica de enclave, como se chama, produção de minérios, em particular cobre, né? Até hoje é a principal fonte de receita do Chile. Enfim, o que acontece? Durante o período, depois da Segunda Guerra Mundial em particular, já tinha começado antes, os países latino-americanos tinham aquela aspiração a se industrializarem. Quando, depois da Segunda Guerra Mundial, constituído o sistema das Nações Unidas, né, da ONU, há agências econômicas, e uma delas é direcionada ao desenvolvimento econômico da América Latina, chamada CELAC. A CELAC é instalada no Chile, em Santiago do Chile. E aí começa toda uma produção intelectual para fomentar um processo de industrialização via substituição de importações. Porque até então os países latino-americanos exportavam commodities e importavam bens industrializados. Havia uma ideia de dependência, teoria da dependência. Fernando Henrique Cardoso foi um dos grandes formuladores dessa teoria da dependência. Pois bem, isso prospera por algumas décadas, 50, 60, 70, mas isso é insuficiente. Isso levou esses países a desenvolverem processos industriais parciais, com maior sucesso no Brasil, na Argentina, no México, que tinham mercados internos suficientes para conseguirem dar conta das economias de escala e de tamanho de projetos industriais grandes, né? Porque não é todo país que consegue ter uma siderúrgica, uma refinaria, né? Isso demanda muito capital e muito mercado. Tem alguns esquemas comerciais, né? A LAUC, a LAD, que são áreas de comércio intra-latino-americanas, mas esse modelo não é suficiente, ele se esgota. E se esgota ao ponto de contaminar também os processos políticos. Vamos lembrar que a gente está no período da Guerra Fria, tem uma disputa hegemônica no mundo. De um lado, o mundo democrático, capitalista, do outro, o mundo socialista, de economia de planejamento central. Estados Unidos lidera um, União Soviética lidera outro. Então, em guerra permanente, fria, né? Fria no sentido de que é de guerra das ideias, da influência. E no Chile tem um rompimento desse modelo. E assume um governo, que é um governo mais pró-mercado, pró-abertura. Esse governo faz uma transformação radical nos princípios econômicos do país. E o Chile, que era um país que não conseguia ter uma indústria própria, porque era pequeno, né? A população hoje é 17 milhões de pessoas, salvo engano. Era um país com uma agricultura meio parada, assim, uma agricultura que dependia muito de pequenas propriedades, né? Enfim, o Chile consegue dar um salto se abrindo para o exterior. O Chile faz a grande reconversão do Chile, é a abertura externa, né? Reduz barreira, faz acordo de livre comércio com todo mundo, traz mercadorias, aumenta a competição interna e traz capital, traz investimento. E com isso consegue se transformar. O Chile, que era um país mediano no cenário latino-americano, hoje é uma das maiores economias em termos de renda per capita, tamanho do PIB e dinamismo econômico. Faz comércio com o mundo inteiro, faz comércio de produtos
sofisticados, agropecuários sofisticados, manufaturados sofisticados, mais que tudo, é um grande exportador de capital, né? Nós não sabemos, por exemplo, a Latam, que é uma das maiores companhias aéreas brasileiras, é capital chileno, né? E vários outros exemplos, na energia, no papel, celulose, polpa, enfim, no transporte, na logística. Quer dizer, é um país que se especializou para serviços e para inovação, recebendo investimento, atraindo um capital inovador e, como a Andrea bem está nos contando, e agora eu volto para você concluir, desenvolveu essas políticas de atração das startups que foram espelhadas pelo governo de Minas, quando percebeu que ali tinha um modelo muito interessante. É isso. E o interessante dessa experiência do Chile, né, que se comunica muito com o conceito de soft power, o poder brando, né, que é essa posição de um país no cenário internacional, né? Quem ouvia falar que o Chile era um centro de inovação, mas a partir desse programa Startup Chile, você começa a ter o interesse de empreendedores de várias partes do mundo, né? E aí o Brasil foi em peso para lá também, vários empreendedores, e principalmente essa primeira leva de startups dessa década de 2010 a 2020, que a gente vê um boom de startups no Brasil, foram primeiro a esse programa do CID, depois, quer dizer, do Startup Chile, depois do CID, depois do programa do Startup Brasil, para conseguirem esse momento de desenvolver redes de atuação, tanto no Brasil quanto internacionais. Isso é uma novidade no Brasil, né? E Minas é pioneiro nisso. Minas é pioneiro e depois outros estados, né, inclusive São Paulo desenvolveu um programa, hoje ele tem um programa também de capacitação e de inserção internacional de startups, mas nesse início Minas foi muito pioneiro. Acho que também pela intencionalidade do governo de Minas de transformar mesmo a economia, né? Mas aí foi o executivo mineiro? Como é que foi isso? Não ficou claro para mim. A gente tinha uma equipe muito boa nessa época, na ciência e tecnologia. Quem era o secretário? Era... não vou lembrar. Quem era o governador, só para situar? Foi o Anastasia nessa época. Tá, Antônio Anastasia. O Antônio Anastasia. Depois o Pimentel também continuou. Tá. Então também foi uma coisa em Minas que né, apesar de serem legendas diferentes, existiu uma continuidade. Isso é fundamental. Foi fundamental. Quer dizer, de um lado, no começo o Anastasia era PSDB. Exato. Anastasia depois foi senador, hoje está no TCU, salvo engano, Tribunal de Contas da União. Exato. E o governador Pimentel era do PT. Exato. Que sucedeu, mas a política permaneceu. A política permaneceu, os dois tinham muito interesse em desenvolver esse ecossistema de inovação e principalmente conectar o que estava sendo desenvolvido na academia com o mercado, né, para a gente destravar isso que é o que a gente hoje chama de deep techs, né, que são as startups ou spin-offs, né, que são desdobramentos das pesquisas acadêmicas, que no Brasil a gente tem uma produção acadêmica muito grande, reconhecidíssima internacionalmente, mas muito pouco dessa produção vira inovação mercadológica. Isso é importante, André, só para o nosso telespectador entender. Quer dizer, quando a gente fala de ciência, tecnologia e inovação, né, um trio aqui, né, um tripé, que vai se comunicar com um outro tripé, que é o da hélice tripla. Mas a ciência é basicamente feita por cientistas, instituições universitárias, institutos de pesquisa. Tem lá o camarada que fica fazendo a pesquisa. E o reconhecimento dele é na produção acadêmica, que é a publicação daquela descoberta dele numa revista reconhecida internacionalmente. É um processo longo, um processo trabalhoso, porque você faz uma pesquisa, aí você manda para publicação, existe toda uma revisão por outros cientistas anônimos. Então, isso o cientista quer publicar. O tecnólogo, quando a gente fala de tecnologia, ele quer emprestar, ele quer doar, ele quer dotar o setor produtivo de alguma ferramenta, de alguma aplicação daquela tecnologia, daquele conhecimento científico. Mas quando a gente fala em inovação, a gente entra no dinheiro, né? Na emissão da nota fiscal. Quer dizer, a partir daquela descoberta científica, se desenvolveu uma determinada técnica que no fim do dia vira um produto, né? E que tem uma autonomia própria, que ganha vida e que passa a ser algo novo, né? Que foi iniciado,
foi startado, né, uma startup, digamos assim, a partir de um saber acadêmico. Mas vamos voltar para esse conceito no próximo bloco do Brasil Seguro. É um minuto só, até já. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro. Nesta semana, a nossa convidada Andréia Mota, especialista em política científica, tecnológica e da inovação, em inteligência artificial, e que está nos contando sobre como se desenvolvem esses processos de ciência, tecnologia e inovação. A experiência dela no governo de Minas. E no último bloco nós falávamos dessa diferenciação: ciência, tecnologia e inovação. Ciência, quem faz é o cientista, ele publica um paper. A tecnologia, quando a gente usa o conhecimento científico, uma determinada técnica que vai aperfeiçoar o processo produtivo, aperfeiçoar uma política pública, uma entrega social. Mas a inovação é quando a gente faz uma diferenciação imediatamente reconhecida pelo mercado, quer dizer, as pessoas pagam por aquilo, sai nota fiscal, que no fim do dia é o que vale a pena para o setor privado e para o setor público, né? Lucro no bolso do empreendedor e imposto no bolso do agente público, né? E essa virada de chave para se entender que inovação é o que importa no fim do dia é uma coisa recente, é uma coisa que nasceu mais ou menos uns 20 anos atrás. E nasce também de pesquisas que foram desenvolvidas em outros países. A gente falou do caso do Chile, mas em Israel, por exemplo, ou nos Estados Unidos, com o Silicon Valley e outros eixos, outros vales, né, em que há muita concentração de universidades, em que há muita busca de empreendedores por conhecimento novo, em que houve esse amálgama com o setor privado, com o setor público, perdão. É essencial, André, a participação do setor público, das autoridades governamentais, para facilitarem esse encontro da universidade, do cientista, com o empreendedor, com o investidor. E aí o governo de Minas trouxe esse exemplo para o Brasil, né? Facilitando isso, isso tornou-se uma política permanente do Estado. Exatamente. O que o governo faz? Ele tira o risco do investidor privado, porque ele já investe, né, o chamado seed money, né, que é o capital semente. A primeira ajuda, o recurso que essa empresa começa a ter para começar a validar, né, testar essa solução que ela desenvolveu no mercado. E isso, para um investidor, é um altíssimo risco se você entra sozinho, porque aquela solução ela pode ser validada, ou seja, a indústria vai comprar e isso vira inovação de fato, né? Transforma um processo, muda um serviço, muda um produto, ou não, ou aquilo realmente não é validado e morre. Então é um risco muito alto para o investidor entrar sozinho. Que é muito comum morrer, né? Muito comum morrer. Em geral, a tendência é morrer. Uma a cada 10 sobrevive. Isso. Então hoje a gente tem, né, ainda esse momento, a gente tem vários momentos de uma startup. Por isso que as startups são diferentes de uma empresa tradicional, né? A gente tem os momentos de ideação, onde a startup não tem nem CNPJ, então ele começa com uma ideia mesmo. Ele vai para validação, então ele vai para mercado, vai testar aquilo, vai testar qual é o preço, que tipo de empresa, que tipo de clientes vai conseguir comprar, se aquela tecnologia é adequada ao mercado que se quer validar. E aí depois você começa a ter, né, a escala disso, né, e consegue validar como uma empresa. Então, esses momentos da startup são muito arriscados, especialmente no que a gente chama de early stage, né, esses estágios iniciais da startup, e eles precisam de investimento, porque pouquíssimos empreendedores no Brasil têm dinheiro de bolso para investir na própria empresa sem receber dinheiro, né, sem receber recurso. Isso se difere, né, de uma empresa tradicional, em que você já desenvolve um produto, já coloca ele no mercado pronto,
e o produto vai para o mercado e é isso. Agora, na tecnologia, a gente geralmente tem um piloto, a gente tem o que a gente chama de mínimo produto viável, né, o MVP, que é um mínimo produto que pode ser validado, mas ele não está completo. Então, ele vai para o mercado incompleto, para que o mercado valide em pequena aquilo quantidade. em pequena quantidade, e aí isso tem um custo muito reduzido, né? É o que a gente chama de conceito de errar rápido nas startups, né? A gente erra rápido porque a gente não quer gastar muito dinheiro nessa validação. E aí o custo é reduzido, mas se ele valida que realmente aquela tecnologia é adequada àquele mercado, você consegue aí escalar, né, as vendas e conseguir um recurso. Mas você precisa de um recurso para esse momento. E aí, no Brasil, esse capital privado não existia muito, né? Não tinha muito esse... hoje a gente tem um pouco mais, mas ainda assim, né, em comparação aí com outros países que já têm maturidade muito avançada, por exemplo, o Reino Unido, né, que a gente tem aí 11 bilhões por ano investidos em venture capital, o Brasil investe menos de 2 bilhões de dólares por ano em venture capital, e olha a dimensão diferente de Brasil para Reino Unido, claro que economias diferentes, mas só para trazer, né, um panorama de comparação aqui com uma maturidade muito avançada, com o Brasil que ainda caminha, né, para esse lugar da maturidade. A gente está numa maturidade, eu diria, intermediária, né, de validação desse ecossistema de startups, exatamente porque a gente ainda não validou essa atração de investimento de risco. E muitos desses investidores de risco, principalmente esses que investem muito dinheiro, né, que é os ciclos mais maduros do investimento, onde é necessário um investimento muito grande para até tornar essas startups o que a gente chama de unicórnio, né, que são startups que têm o valor maior de 1 bilhão de dólares. O investimento para tornar essa startup tão valiosa é muito grande. Então, a gente precisa de atrair esse capital internacional para o Brasil. Isso ainda a gente precisa desenvolver esses mecanismos, né? Mas no Brasil a gente começou com esse de-risking, né? Com esse tirar o risco, o investimento que até a autora Mariana Mazzucato, né, traz como o Estado empreendedor. Quer dizer, a experiência dos Estados Unidos, a experiência britânica foi muito assim também, que o investidor privado ele só vem quando o Estado investe primeiro, tira o risco do investimento privado, e aí sim o investidor privado tem mais confiança de investir em uma maturidade mais validada daquela solução tecnológica. Então, essa maturidade da inovação, ela é muito importante, né, quando a gente olha para as empresas startups, e por isso eu olho para as startups muito de forma diferente de uma empresa, e não só eu, né, como todo o ecossistema de ciência e tecnologia, olha para as startups de uma forma diferente do que uma empresa tradicional, por causa desses níveis, né, de maturação das tecnologias. Perfeito. Você, então, acompanhou a implementação do projeto em Minas Gerais, observou como ele se respaldou na experiência chilena e no apoio das autoridades públicas mineiras, se beneficiou de um interesse inicial de um grupo de empreendedores, né, que precisavam ter algum espaço para diminuir o risco das suas iniciativas, e visualizou que houve uma continuidade desse processo por várias gestões estaduais. Você permaneceu na secretaria por todo esse período, depois você saiu e você teve experiências internacionais. Como é que foi a tua trajetória depois disso? Eu tive várias experiências nesse lugar. Então, além do CID, né, e do governo de Minas, que eu fiquei ali por quase 3 anos, depois disso fui para o governo federal. Então, trabalhei com a Softex, que era a instituição executora do Startup Brasil. Então, fui parte da equipe do Startup Brasil também. Isso é uma autarquia ou é ligado a algum ministério? É uma autarquia, mas é uma organização que executa as políticas de ciência e tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, era muito ligado ao MCTI nessa época. E aí a gente tinha o programa Startup Brasil e outros programas também, inclusive hoje, né, tem um programa que é
só para aceleração de inteligência artificial. Então, são programas que são criados pelo governo, pelo executivo, mas implementadas pelo parceiro, que é a Softex. Essa é uma parte importante para o nosso público. A Softex Brasil, Softex, só Softex, ela dá conta da gestão do projeto da Startup Brasil. Se algum nosso telespectador tiver uma ideia, está na fase da ideação, como a nomenclatura indica, uma ideia que ele acha que tem um potencial, ele começou lá a brincar com algum artefato ou com algum aplicativo, sei lá. Como é que ele faz? Ele entra no site da Softex? Qual é o caminho? Existem hoje várias organizações apoiadoras, né, para startups. A Softex é uma delas, mas a gente tem o Sebrae, todos os estados, e aí eu acho que... O Sebrae é uma boa porta de entrada. É uma ótima porta de entrada, porque ele tem, além da capacitação, ele tem programas também para diversas maturidades do próprio negócio. Então, se você está em fase ainda de criar uma ideia, né, de entender como funciona o mercado, existe um programa para esse momento da startup. Se você já vende, já tem clientes, quer expandir mercado, tem um outro programa. Então, o Sebrae é um deles. A gente tem outros programas, tanto regionais, locais, como nacionais, né, que vão também trazer oportunidades. A Apex tem projetos também para levar startups para o ambiente internacional. A Apex é a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Governo Federal. Do Brasil, exatamente. E a Apex, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o MIDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento, também criaram um programa que chama Startout, que é um programa que leva, hoje ele chama de Startup Outreach, né, mas originalmente o nome Startout era porque ele levava startups para fora do Brasil, para missões internacionais, então foram para Xangai, foram para Boston, várias cidades que são polos de inovação, para exatamente fazer essa polinização cruzada. Então iam lá os startups, um grupo de startups, né, que eram selecionadas para isso, tinham uma imersão naquele ecossistema, entendiam como funcionava aquele mercado, criava-se as parcerias, né, os vínculos dessas startups com esses ecossistemas, e eles voltam para o Brasil para, então, desenvolver essas ideias que foram permeadas ali naqueles ecossistemas, né? Então, esse programa... o Startout, né, o Startup Outreach, o Sebrae, Amprotec também tem boas missões. Também. Amprotec Amprotec é a Associação Nacional de Promotores de... Eu não vou saber exatamente o nome da sigla, mas são agentes promotores de inovação. De tecnologia, né? O TEC de tecnologia. Exato. Parece muito importante, André, sublinhar para o nosso telespectador que as políticas de ciência, tecnologia e inovação, a promoção da criatividade produtiva, ela é uma política permanente de Estado e de sociedade. Ela não pode estar à mercê dos fluxos eleitorais, dos mandatos. Ela, por definição, precisa ter continuidade, permanência, estrutura e estabilidade. Então, não tem a ver com ser o governo A, governo B, um governo da sua simpatia, da sua predileção ou não. O importante é que, ao se ter uma possibilidade de, por meio de uma ideia, por meio de um início de um processo inovador, alguém encaminhar isso para que essa possibilidade seja testada, e se for testada e aprovada, se torne um negócio lucrativo, que isso aconteça de uma maneira permanente, cíclica, sistêmica, né? Então, é importante a gente ter essa noção, quer dizer, esse tipo de programa, ele deve permanecer. O exemplo de Minas Gerais que você trouxe, muito ilustrativo, quer dizer, mudou o governo do Estado, mudou o partido, mas o programa permaneceu. E no plano federal, a mesma coisa. E aí, é importante que no Brasil a gente tem o que se chama, a gente tem a Triple Helix, né, a hélice tripla, em todo o mundo, que junta a academia, o centro de pesquisa, onde é produzido aquele conhecimento mais básico. A gente tem o setor estatal, o setor público, que dá a proteção, a cobertura, diminui risco, dá estabilidade normativa, né? Leis que facilitam, algum financiamento preferencial, alguma ajuda. E tem o próprio setor privado, que é quem no fim do dia vai encaminhar esses projetos. E no Brasil a gente tem também o que eu chamaria de um quarto setor, no setor 3,5, que é esse sistema S, né? Que é o sistema das federações, que no Brasil é muito interessante porque
elas têm administração própria, o SEBRAE, o SESI, o SENAI, as federações industriais, agrícolas, as confederações, mas é um dinheiro que é direcionado, quer dizer, o governo arrecada e passa para essas organizações. Não é o setor privado puro, não é o setor público puro, é um misto, né? É uma coisa brasileira. Eu não sei se tem muitos países que têm esse sistema e que, de alguma forma ou de outra, dá certo no Brasil, né? Mas isso aí é uma importante janela de entrada. Então, quem tem uma ideia e quer ter algum conhecimento, alguma ajuda, essas entidades, SEBRAE que você citou, mas outras, né, também, SENAI, o SESI, enfim, são sempre portas de entrada. Elas, em geral, estão bem territorializadas nos estados, nos municípios, né? E tem interfaces tecnológicas, sites muito bons e acessíveis, né? Tem instituições de ensino, então o SESI tem todo institutos, né? Enfim, então essa é uma boa maneira de se entrar nesse processo inovador para quem está distante dos grandes centros, dos parceiros, né? Com certeza. Algumas cidades também têm esses programas. Então, São Paulo, a cidade de São Paulo tem hubs. As prefeituras. As prefeituras, né? Existem algumas prefeituras que já têm coworkings, né? Aqui em São Paulo você tem o hub, o Green Hub, que fica em Pinheiros ali também, para startups que estão validando, né? Criando soluções para a área de clima, para sustentabilidade. Então, você tem todo um ecossistema que se liga ali, também fomentado pela própria prefeitura. A prefeitura também, em São Paulo, tem alguns locais específicos em toda a cidade, né, em regiões diferentes da cidade, em que você também pode ter capacitação empreendedora, acesso a mentores, né, e isso é muito importante para empreendedor que está começando na inovação, não sabe como faz, tem uma boa ideia, mas não sabe como desenvolver isso em negócio. O mentor é um profissional experimentado que vai dar alguma orientação, vai ser um técnico dessa pessoa para ela entender o caminho da oficialização, digamos assim, da formalização daquela ideia, né? Exato. O mentor é muito importante, principalmente se o mentor tem uma experiência de ter sido empreendedor ou que tenha experiência naquele mercado específico, ele vai fazer conexões também, né, para aquela startup. Então, ele também é um conector dentro. Esse agente, essa infraestrutura toda ao redor, que a gente chama de ecossistema, né, ao redor do empreendedor, é muito importante para a tecnologia. Não, por isso se diferencia tanto de uma empresa tradicional, que por si só ela já existe, ela não precisa de tanto esse apoio do ecossistema, mas no caso da inovação, da tecnologia, é muito importante esse ecossistema bem integrado, né, e forte para o desenvolvimento dessas tecnologias. Perfeitamente. André, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Brasil Seguro. Andréa Mota, especialista em tecnologia, em gestão tecnológica, em política de ciência, tecnologia e inovação, em inteligência artificial, e que tem uma brilhante trajetória no Brasil, no exterior, e que atualmente trabalha no Tony Blair Institute, sendo consultora nessas áreas, nessas temáticas. E quero agradecer muito a sua participação, público telespectador, e espero que você tenha gostado do programa e até a semana que vem aqui no Brasil Seguro. Até lá!